Olá, queridos, boa noite, graça e paz para você. É um privilégio enorme nós podermos ter a oportunidade de estarmos aqui reunidos, entrando aí na sua casa, né? E queremos aqui dizer que não há um tempo de crescimento para a igreja que não venha seguido de perseguição. E nós queremos assim te tranquilizar e dizer que nós estamos preparados para esse tempo. Nós temos uma palavra destinada sobre o vinho novo e muitas pessoas têm se perguntado de que forma esse vinho novo vai chegar. Esse vinho novo já chegou e chegou com esse formato, com essa estrutura. E hoje, nesse Tadel da Alegria, eu quero ministrar uma palavra para o seu coração, uma palavra que talvez muitos possam pegar e dizer, essa palavra já é antiga, mas esses são os princípios fundamentais que norteiam a vida de um líder que quer crescer e que está enfrentando as suas dificuldades. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Eu estou chamando essa palavra de fundamentos familiar, né? O último Tadel que nós tivemos ministrando, nós falamos sobre os fundamentos e nós estivemos ministrando em Apocalipse, capítulo 17, capítulo 21. Mostramos ali que os fundamentos de uma prostituta vêm por fora, elas trajada com as suas pedras preciosas, e o fundamento da noiva vem por dentro, por baixo. Fundamentos são aquilo que ninguém vê. Eu quero dar continuidade, só que usando esse texto de Deuteronômio, você que já abriu, já encontrou. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 6 em diante, ele está dizendo assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão em seu coração, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-se. Também deve amarrá-la como sinal às suas mãos, e elas lhes serão por uma frontal entre os olhos, e você escreverá nos umbrais das suas casas e nas portas. Sabe, querido, é impressionante como que essa palavra foi dada a Moisés e hoje ela serve para nós, porque você está vivendo um tempo aí muito importante na sua casa. Hoje você está aí nessa quarentena junto com sua família, sua esposa, seus filhos, e eu quero dizer para você, essa palavra aqui, quando eu entreguei a minha vida em 92, ela já existia, ela era chamada de o tripé da visão celular, o tripé da visão. E esses são os fundamentos, nós chamávamos de esse tripé de discipulado, TSD, tempo sozinho, e culto doméstico. E esse agora você está vivendo na sua casa, esse tripé dessa visão. Você tem aí um bom tempo para fazer o seu TSD, você está tendo um bom tempo para fazer o culto doméstico, trazer teus filhos para a mesa, ensinar a eles, e um bom tempo de discipulado para inculcar. Aqui esse texto diz que essas palavras estarão em teu coração. O coração fala das fontes. Jeremias 17:9, ele diz que enganoso é o coração. Nós acreditamos que os fundamentos são aquilo que é mais seguro, então esse fundamento está pairado, alicerçado no seu coração. Você tem autoridade, você é a pessoa que tem maior autoridade para ensinar agora, exercer essa prática fundamental na vida dos seus filhos. Então ensina isso para ele, ao levantar, ao andar, ao deitar, esteja fundamentando. Isso foi parte na vida de Abraão. Você lembra do Abraão? Ele recebeu uma promessa de Deus. Deus deu uma promessa para ele dizendo: sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. É interessante porque é a segunda parte dessa fala, dessas promessas que Deus dá para ele. Ele diz assim: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Você já parou para imaginar que esse tempo, essa quarentena, esse tempo sossegado na sua casa, foi um tempo providencial de Deus para que você pudesse fundamentar seus filhos, querido? Você não pode nem imaginar quão importante vai ser esses 40 dias que você vai estar aí fundamentando os seus filhos, ensinando, porque
isso pairou no teu coração. Os tempos que você esteve aqui no Tadel da Alegria, presencial, você esteve recebendo esses fundamentos e agora é a hora de você exercitar junto com seus filhos. Transmita isso de uma forma violenta, de uma forma poderosa, pois Deus está olhando e você não queira saber, querido, esse tempo que você está fazendo isso com a sua família é um tempo precioso. É impressionante quando Deus falou para Abraão, dizendo: em ti serão bendita todas as famílias da terra. Abraão não ficou só com a promessa, mas a parte seguinte que Deus dá para ele, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, e ele diz: sê tu uma bênção. Queridos, esse tempo não é o tempo de você tomar posse de em ti serão benditas todas as famílias, não, é o tempo de você ser tu uma bênção. É o tempo de você, papai e mamãe, ser tu uma bênção. Isso fala de fundamento, isso fala de uma estrutura que você tem. Então, é agora, é o momento de se viver o que Deus pôs no seu coração através de todos os ensinos que você recebeu aqui na igreja. Então, esse primeiro momento eu estou chamando de os fundamentos de responsabilidade familiar, os fundamentos de responsabilidade sacerdotal, paternal, maternal, da família se reunir na mesa e de você, papai e mamãe, inculcar, fazer o seu filho entender, trazer revelação, um tempo de você, pai, ser uma bênção para o seu filho. Provérbios 6, eu quero que você acompanhe comigo, nós vamos passear um pouco aqui na Bíblia. Provérbios capítulo 6, vai ser um tempo muito precioso esse aqui juntos, nós não vamos parar, estamos aprendendo ainda mais e tenha certeza, Deus ele vai edificar ainda muito mais a sua vida através desse tempo. Nos acompanhe, nós vamos estar toda terça-feira. Provérbios 6, versículo 20 ao 25. Olha só que orientação Salomão, que teve um tempo tão profundo de alicerçar. Salomão recebeu tão preciosos fundamentos por parte do seu pai Davi, e ele entendeu. Olha só os fundamentos que ele recebeu. Versículo 20 diz assim: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Você consegue perceber? Tem uma família debruçada numa mesa ensinando um dos maiores reis dessa terra, que é Salomão. Esse rei, ele aprendeu de um pai e de uma mãe, né? Ele diz assim, versículo 21, amarre-os sempre junto ao teu coração, ate ao redor do teu pescoço. Olha só, a palavra ganhando destaque, a palavra aqui através do fundamento de um pai, de uma mãe para um filho, trazendo destaque. O que é colocar no pescoço? Fala de um nível de quebrantamento. Alguém, para colocar um colar no seu pescoço, tem que se dobrar. Ou seja, esse é um tempo onde nós vamos ensinar os nossos filhos um nível de quebrantamento maior dentro da nossa casa. Existem pelo menos 3 coisas que nós, os pais, podemos trazer para a vida dos nossos filhos como fundamento. A primeira dela é limites, né? Aqui Davi estava trazendo isso para a vida de Salomão, através do ensino, limites. Nós queremos que os nossos filhos entendam sobre limites. Talvez você estava dizendo assim, poxa, eu não esperava que uma palavra para o Tadel viesse me confrontar os ensinos familiares, mas nós queremos, porque entendemos que esse é um tempo de Deus numa reclusão familiar, de preparação. Nós vamos nos erguer desse tempo de cabeça erguida e os nossos filhos virão junto conosco. Então, limites. O segundo é proteção. Aqui no 23 diz, pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as advertências são disciplina. Isso é o caminho que conduz você à vida. Isso está falando o quê? Falando de uma proteção, de luz. Ninguém pode se proteger no escuro, ninguém pode se guardar no escuro. Mas as luzes acesas trazem as claras, as revelações, o oculto, aquilo que está dentro do coração do seu filho. E ele continua ainda no 24, ele diz, esses estatutos, esses fundamentos
te protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Olha só, esses são os fundamentos mais importantes que a família pode transmitir para o coração dos filhos, uma proteção contra a luxúria, contra a imoralidade. Querido, esse será um dos tempos mais preciosos para a nossa vida. Eu estou muito feliz, eu estou amando estar nesse tempo junto com a família. É muito legal. Querido, então, o primeiro propósito, a primeira fundamento que eu quero deixar é essa responsabilidade familiar. Ser tu, papai e mamãe, uma bênção. O segundo propósito, ele fala de fundamentos de um edifício. Efésios 2:19. Anote aí e abra comigo também, se você puder. Efésios 2:19. Impressionante, a Bíblia vai nos comparar como um edifício. E você sabe muito bem que tudo aquilo que se vai edificar, um edifício, como a Bíblia nos compara, versículo 19, você sabe que não tem como sustentar um edifício se não houver fundamento. Precisamos de ter um bom fundamento. Impressionante, quando eu estava lendo isso e ouvindo alguma ministração de um pastor, não lembro o nome, mas ele falava que não adianta ter material de construção, cimento, areia, tijolo, pedra, seixo, ferro, todo esse material que é possível para erguer um fundamento, para erguer um edifício. Não adianta ter esse material no lugar aí, tudo junto, ainda que estejam num canteiro de obra, mas ele nunca será um edifício só porque está ali. Sabe o que isso fala para mim e para você? Que se tratando de fundamentos, se nós queremos construir e se entendemos que a Bíblia diz aqui em Efésios 2:19, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Olha que comparação, ele fala que nós somos um edifício. Imagina aí que você, papai e mamãe, é o arquiteto, é o engenheiro, é aquele que norteia, é aquele que dá diretriz. Você tem todo o material que precisa, só que você precisa entender. Ele fala lá em 1 Pedro, eu não vou ler, mas você anota, 1 Pedro 2:5, ele diz que nós somos pedras vivas, e o Cristo é a pedra de esquina, a pedra angular. Imagina que nós somos pedras e que tem todos os outros materiais. Esses materiais só ganham sentido, só ganham vida quando eles se juntam, né? Nós estamos aqui no prédio da igreja, e se nós fôssemos mexer nesse prédio, tirar a parte do reboco, nós íamos ver os tijolos que foram sentados, nós íamos ver as estruturas todas ali. Então, para se erguer um edifício, para nós nos tornarmos isso que a Bíblia fala, nos comparando como edifício, é preciso que cada um encontre a sua função dentro desse corpo. Que cada um se ache, e agora é o momento seu, de você se encontrar aí na sua casa, de chamar para você essa responsabilidade de dizer: eu estou edificando um grande edifício. Não é tempo de se isolar, não é tempo de você ficar de fora, não fica de fora disso não. Provérbios 18:1 diz que o solitário, ele busca seu próprio interesse e ele se opõe contra a verdadeira sabedoria. Querido, não fica de fora desse projeto. Chega para dentro desse canteiro de obra, acha seu lugar, se coloca firmado ali, para que você possa realmente dizer: estou firmado na rocha, eu sou um edifício do papai. A terceiro fundamento aqui que eu quero, já para a gente ir fechando, é o edifício, é o fundamento de corpo. 1 Coríntios 12 é um texto muito conhecido, e eu quero que você ache comigo, não fica de fora não, você está aí bem confortável na tua casa. 1 Coríntios 12:26,
É um texto onde o apóstolo Paulo está falando sobre o corpo. Ele diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolo, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedades de língua. Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que todos são mestres? Todos são operadores de milagres? Todos têm dons de curar e todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procure com zelo os melhores dons. Querido, é um tempo de você se achar no corpo. Esse tempo que você está na sua casa, junto com a sua família, é um tempo de você se descobrir. É um tempo de você ir para essa estrutura triuna, de você tirar tempo sozinho, de você fazer culto doméstico, de você partir para um discipulado mais profundo, de você realmente descobrir qual é a minha função no corpo. Não é tempo de você anular-se. Nunca ninguém viu alguém dizendo que eu não quero mais ficar nesse corpo, eu sou um braço muito feio, eu sou um braço muito horrível. Não! Todo o corpo tem sua função e cada parte exerce muito bem a sua função. Eu quero só finalizar com essa história que eu achei muito interessante com relação a essa questão do corpo. É impressionante porque o Paulo dá essa direção sobre cada parte do corpo, exercendo a sua função para a edificação da igreja. Mas no capítulo 13, no versículo 1, ele diz: eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ou seja, não é o movimento do corpo, não é o dom, não é o apóstolo, não é o profeta. Nesse tempo agora, não adianta ser apóstolo, ser profeta, ser mestre, ser pastor. O que mais importa agora é o amor de um pai e de uma mãe para poder transferir esses princípios para o coração desse filho, querido. E Paulo está dizendo aqui: eu passo agora a mostrar-lhes um caminho sobre modo mais excelente. Ele vai falar do amor. Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu seria como um símbolo que retine ao longe e todo mundo vê. Mas se não tiver amor, não adianta. E no final ele diz assim: até que todos possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. No versículo 11 ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas agora, descobrindo o amor, eu cresci, eu amadureci. Então, querido, esse é um tempo de descobrir o amor familiar. Instrua sua família, estruture sua família, lance fundamentos sobre a sua família. E entenda uma coisa: talvez você esteja dizendo: irmão Cláudio, eu não sei como fazer isso, eu não sei por onde começar. Começa você acordando mais cedo e tirando um bom tempo na sua palavra. Lê sua Bíblia e senta com teus filhos na mesa e reparte esse tempo seu com eles. Você vai ver quão gostoso vai ser, quão maravilhoso vai ser. Tem uma história interessante, eu fecho com essa história, que as ferramentas, elas organizaram uma rebelião e de repente o martelo pega e levanta daquela caixa e bate na mesa e todos despertam para ver o que o martelo tem a dizer. E o martelo diz assim: a partir de hoje eu vou chefiar e comandar todas as outras ferramentas. Mas de repente o serrote se levanta e diz: você não pode, porque você bate muito na madeira, você só sabe bater, o prego, coitado, está com a cabeça toda amassada de tanto você bater. E o serrote diz: eu vou presidir todos os serviços que as ferramentas vão fazer. Mas de repente a lixa, enfurecida, confronta o serrote e diz: você não, você só vem para torar aquilo que é inteiro, você só vem para espedaçar as coisas. E olha, a lixa disse: não, eu é que vou presidir. E de repente, um formão daqueles de espatular a madeira,
olha para a lista e diz: você não, você é muito áspera, você fere e machuca muitas pessoas. Eu sim é que posso. E quando esse formão está aí dando o seu discurso, de repente surge o carpinteiro, Jesus de Nazaré, e ele começa a trabalhar com as ferramentas e ele prepara uma mesa tão bonita. É isso que Deus está fazendo conosco no corpo dele. Não há ninguém mais importante. Nesse momento nós precisamos juntar força para nós aprendermos a andar em unidade. E a unidade está começando dentro da sua casa. Essa é uma experiência nova para nós. Você tem o seu valor, você é muito importante. Eu quero que Deus te abençoe e que essa palavra fique fundamentada no seu coração. Cuide dos seus, cuide da sua família. Ser tu uma bênção, porque em ti serão benditas todas as famílias desta cidade, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, amo você, beijo pro seu coração.